Estamos na 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos de um novo curso que a PUC está oferecendo e a formação de um profissional específico, o bacharel ou a bacharela em Estudos da Linguagem. Estão aqui para conversar conosco a Ana Luísa Marcondes Garcia, que é graduada em Letras pela PUC de Campinas, é mestre e doutor em Linguística pela Unicamp, professora do Departamento de Ciências da Linguagem e Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, que está comemorando 76 anos. E a Luciana Dias de Macedo, que é graduada em Letras e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalha em processamento natural de linguagem, desenvolvendo aplicativos que recebem comandos de voz em português brasileiro. E o Rodrigo Araújo de Castro, que é bacharel e mestre em letras, com ênfase em tradução pela Universidade Federal de Minas Gerais. É doutor em Linguística Aplicada pela UFMG e pesquisador do Laboratório de Experimentação em Tradução, Letra Fale, da mesma instituição. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar por algo diferente a respeito do trabalho ou da formação deste profissional. Quem gostaria? Você, Ana Luísa? Posso falar. Olá, pessoal, como vão vocês? Estou aqui para falar um pouquinho sobre esse novo curso da PUC, Estudos da Linguagem. A hora que o Silvio falou aí, ele estava apresentando a Luciana, ele falou do português brasileiro, entre aspas, né? Então, talvez valesse a pena a gente começar por aí. O que é isso, né? Para que eu preciso conhecer, me formar, construir conhecimentos especializados em língua e em linguagem, né? Muito simples a gente entender a diferença, pensando que é assim, todo mundo gosta, todo mundo sabe, todo mundo conta piada de português, né? Como tem confusões linguísticas que acontecem, se vai para Portugal, fala uma coisa, entende-se outra. Eu mesma, aconteceu comigo, eu fui comprar passagem de ônibus para viajar para Óbidos e cheguei no guichê e disse assim, bom dia, eu queria ir para Óbidos. E a pessoa que vendia a passagem me disse, e por que não vai? Vá! Né? Ou seja, o que acontece é que ali nós temos a mesma língua, o português. Entretanto, são práticas de linguagem diferentes, que são culturalmente determinadas. E, portanto, eu preciso de um profissional que saiba o que é o português brasileiro, como funciona, né, que regras são essas que dominam um pouco e que são necessárias para se lidar com a língua e a linguagem nas mais diversas situações do dia a dia, porque a gente está envolvido pela linguagem, mergulhado na linguagem o tempo inteiro. A gente usa a língua e a linguagem para falar, para nos relacionar, para governar, para comprar, para vender, para tudo. Portanto, é importante um profissional que tenha esse conhecimento especializado em línguas e linguagem. Luciana, quer contar o seu? O meu é um pouco, não sei se é engraçado, mas é algo inusitado, assim, do que o trabalho envolve. Como eu trabalho com processamento de língua natural, a gente tem que fazer a máquina, ajudar a máquina a nos entender. Então, para isso, a gente tem que fazer anotação de dados. Então, eu já fiz muita coisa estranha. Por exemplo, uma vez a gente teve que pegar assim, uma lista de 1.000 pessoas do esporte, esportistas, e a gente tinha que colocar se a pessoa estava viva ou morta, porque isso ia depender como que o verbo ia ser conjugado para aquela pessoa, se seria no presente, se seria no passado, né, na hora de produzir o texto. Então, isso foi assim, algo bem estranho que eu fiz. E outras coisas estranhas também, de pegar assim, uma lista de pássaros e colocar
se a gente usava aquilo no masculino, no feminino, se ia para o plural ou não. Então, a gente anotar os dados seria isso, você pegar uma lista e falar, no caso de pessoas, se a pessoa está viva ou não, ou se aquela entidade como fica no plural, como fica no singular, masculino, feminino, etc. Esse é só uma coisinha de processamento de língua natural, é a anotação de dados. Eu vou contar um caso também. Eu tenho uma neta que acabou de mudar para Portugal, com a família dela, claro, e ela tem 4 para 5 anos, e ela nos ligou um dia agora e falou: vó, aqui as meninas usam cueca. Eu falei, opa, né? E ela morria de rir, né? Porque eles não conhecem o termo que aqui as mulheres usam, que é calcinha, né? E ela se divertiu muito com isso. Bom, vamos falar a respeito, então, da formação desse curso. O que é exatamente esta formação? Então, é uma formação que vai permitir que esse aluno, que o estudante, num curso de 3 anos, na graduação, construa uma série de conhecimentos necessários que até agora só era possível construir se você fizesse um mestrado ou um doutorado, né? Vocês viram aí que a Luciana e o Rodrigo têm mestrado, doutorado em linguística aplicada. Nós estamos propondo uma formação semelhante na área da graduação, e é uma graduação em 3 anos, um curso, né, que vai exatamente formar esse profissional, por exemplo, capaz de lidar com as questões de linguagem. A língua, ela, por exemplo, ela pode veicular certos conteúdos machistas. Hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, tem uma articulista, Ângela Alonso, comentando um caso que aconteceu na CPI da Covid essa semana, em que uma senadora foi acusada, né, de ser descontrolada. E ela traz um exemplo interessante, né, como a língua veicula um preconceito, muitas vezes, contra mulheres, né? Ela usa o seguinte exemplo: fala-se muito de homem público. Um homem público, por exemplo, é um homem que está na política, é uma autoridade, é um homem público. Mas quando se fala de uma mulher pública, essa expressão fica pejorativa. Geralmente, mulher pública é a prostituta. Então, este é um exemplo que mostra como um profissional, né, formado em linguagem tem que ter a capacidade de identificar na língua a veiculação de preconceitos, por exemplo, neste caso de gênero, ou mesmo raciais, né? Por exemplo, que diferença existe entre a palavra beiço e a palavra lábio? Nós temos 2 palavras na língua portuguesa que designam o mesmo referente, a mesma coisa, essa parte do... Mas uma veicula um preconceito racial. Beiço, geralmente, é atribuído a negros e lábio a não negros. Ou seja, esse profissional precisa ser formado para perceber questões como essas. Por exemplo, quando ele vai redigir um texto, quando ele vai preparar um site, enfim, até mesmo numa palestra, ele tem que perceber o quanto a língua carrega ideologias, por exemplo. Esse é um exemplo, Silvio. Então, a Ana Luísa fez referência a um fato jornalístico, só para situar, esse programa está sendo gravado no dia 24 de setembro de 2021. Isto porque ele fica por muito tempo no YouTube. Uhum. E você, Rodrigo, como é que você, entre aspas, estuda a linguagem? No meu caso, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do estudo da linguagem, no sentido da aplicação dela no contexto tecnológico, por exemplo. Como que eu vou pegar textos, vamos supor, do Twitter e extrair alguma coisa deles, por exemplo, né?
que é algo que você pensa, mas o Twitter está lá, eu posso ir lá manualmente, não preciso saber de programação, de estatística, do que for. Ok, mas você pega um texto, 2, 3, ok, mas e 1.000, 1 milhão? Você consegue? Consegue, mas aí quantos anos você vai ficar fazendo isso? Então aí é bom pensar que quando a gente vai trabalhar com uma coisa, por exemplo, a gente tem que ver se a gente dá conta daquilo. Falar, né? Igual qualquer tarefa manual. E a linguagem também é muito importante em outras áreas, não só da tecnologia, como a área financeira, ou o que for. Você vai chegar numa empresa, numa faculdade, onde for, alguém vai te pedir para fazer alguma coisa. Você vai fazer aquilo e depois o seu chefe ou quem for vai falar assim, ok, agora escreve um relatório, escreve um texto para descrever o que você fez, porque eu preciso passar para outra pessoa, eu preciso guardar para alguém conseguir utilizar depois. Essa questão de transmitir conhecimento mesmo. É um pouquinho diferente do exemplo da Ana Luísa, que é de divulgar informação. Porque se você divulga, você vai... Vamos supor, se você for um jornalista, você vai pesquisar, você vai entrevistar, você vai pegar algum dado e gerar um produto que é um artigo, por exemplo. Pode ser no Instagram, né, ou no LinkedIn, depende do que você for acessar. Aí você vai transmitir. Mas se você quer fazer alguma coisa, ensinar alguém, você tem que ter isso escrito, porque igual o programa está sendo gravado aqui. Mas quem garante que você vai conseguir pegar o texto que eu estou falando agora, as palavras, né? E transformar em um texto. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento para fazer isso. E aí, o mundo é feito de texto, né? Não só vídeo, imagem, o que for. Tudo tem texto. Uhum. E você, Luciana, como é que você estuda a língua? Você já deu uma dica, mas como é que é isso? Sim, eu queria até dar um exemplo sobre a questão de gênero na língua e também racial na área que eu trabalho. É que quando você trabalha com processamento de língua natural, você também tem que pensar muito nisso, porque principalmente se você gera mensagens, por exemplo, se você tem um aplicativo ou um chatbot, sabe aqueles robôs que dão resposta automatizada em chat, por exemplo, então você tem que ter isso em mente também, para você não produzir uma mensagem que pode ser interpretada de uma forma, né, não muito legal. Então, na área de PLN, a gente tenta para o assistente virtual inteligente, sabe? Siri, Alexa. Então, a gente tem que colocar, assim, a gente tem que pensar como que essa mensagem vai ser transmitida e também se essa mensagem vai ser ofensiva para algum grupo, alguma minoria. Então, tem que tomar muito cuidado aí com a escolha de palavras. Então, não só no jornalismo, né? Também tem nessa parte, na tecnologia, que a gente também tem que tomar cuidado, tem que conhecer também, saber analisar e tomar a decisão correta. Então, você falou, Ana Luísa, que o curso é de 3 anos, é isso? Se eu entendi bem? Sim, 3 anos. De 3 anos. Então, quais são as matérias que ele vai estudar? Por exemplo, uma das disciplinas se chama A Linguagem na Mediação dos Conflitos. Essa é uma área importante também nos estudos da linguagem, né? É muito comum hoje em dia que as pessoas, por exemplo, vamos imaginar uma situação, né? Você tem aí um conflito resultado de uma injúria, de uma ofensa verbal que pode ter acontecido numa rede social, entre condôminos que moram no mesmo edifício, até um desentendimento familiar e assim por diante, né? Normalmente, esse tipo de conflito iria parar na justiça, né? Seria resolvido por um advogado ou por um jurista. Hoje em dia, está cada vez maior uma demanda do mediador de conflitos, aquele que vai tentar colocar as partes para conversar, usando técnicas específicas que ele vai estudar nessa disciplina, para garantir um bom diálogo entre as partes, de forma a dirimir conflitos
e evitar um processo longo, burocrático, caro, que aconteceria na justiça. Então, essa é uma das disciplinas, a linguagem na mediação de conflitos. Em que outras áreas, então, ele atua? Olha, uma área também que está... Não é atua, é formação, desculpa. Mas é atuação também, ele recebe a formação para poder atuar, né? No Brasil quase não se fala disso ainda, mas fora do Brasil fala-se muito de uma área que se chama humanidades médicas. Por quê? Acontece que cada vez mais é importante, imaginem, por exemplo, uma campanha de vacinação, como é o caso da Covid. É muito importante que o Estado, que o governo consiga falar com uma população. Nós temos um caso que foi, de fato, aconteceu, né? Houve uma demanda para que nós conseguíssemos formular uma lista de palavras, um glossário de palavras utilizadas por população de baixa renda para falar de sexualidade, do ato sexual, de como se nomeiam os órgãos sexuais, porque o governo queria fazer uma campanha acerca de métodos eficazes de não engravidar, né? Só que ele precisava se dirigir à população usando os termos que a população usa. Então, foi necessário ser feita toda uma pesquisa, coleta de dados, para elaborar uma lista de palavras a serem utilizadas nessa campanha de vacinação, nessa campanha de métodos anticoncepcionais. O mesmo se aplicaria numa campanha de vacinação, como nos dirigir à população, como garantir que a mensagem é entendida na linguagem em que é necessário que ela seja entendida. Essa, então, é uma área, essa das humanidades médicas, que começa cada vez mais a crescer fora do Brasil e que é contemplada no nosso curso também. Como o médico pode conversar com o paciente, ter certeza de que ele está sendo entendido e vice-versa, né? Então, isso é um exemplo. Isso pode mudar até de região para região do Brasil, quer dizer, você pode, no Nordeste, se usar uma palavra, ou num estado do Nordeste usar uma palavra e no outro não. Né? Você sabe que esse foi uma questão para aquele programa Os Mais Médicos, sabe? Aquele programa de médicos cubanos que vieram para o Brasil, porque como conversar com os diferentes pacientes. E fora isso, no Brasil, além das diferenças regionais do português brasileiro, Silvio, a gente tem uma riqueza linguística, nós temos línguas de migração, como o portunhol, por exemplo, que já é a língua materna de uma geração. A gente tem as línguas de fronteira, as línguas indígenas, que são mais de 150. Ou seja, isso abre uma outra área do curso, uma outra disciplina, que se chama políticas linguísticas. Um governo tem que saber como vai lidar com essas línguas todas que caracterizam a sociedade brasileira. Um partido político tem que ter no seu programa questões relativas a como ele vai lidar, como o Estado vai interferir nas questões linguísticas daquele país. Olha, são tantas as disciplinas, eu estou tentando dar exemplos aqui, mas acho que deu para ter uma ideia de algumas. Então, qual seria a diferença deste profissional para um tradutor? Existem cursos de tradução, interpretação dentro da letras, né? Ou fora. Teria uma diferença? Sim, muito diferente, né? A gente... Até agora tem na área de letras, né, na própria PUC a gente tem letras, licenciatura em língua portuguesa e inglesa, ou seja, você estuda duas línguas, língua portuguesa e língua inglesa e suas literaturas, para se tornar professor, e você tem ainda a tradução português e inglês. A tradução vai lidar com tradução de textos do inglês para o português e versões e assim por diante. O nosso curso tem uma diferença muito grande, ele não se prende a uma ou duas línguas específicas, mas ele trabalha com a linguagem
nessas situações que eu exemplifiquei aqui. E ele vai formar, portanto, esse profissional que reúne um conjunto de saberes sobre as línguas em geral e sobre tudo que envolve a utilização da linguagem na sociedade. Essa é a diferença. Talvez o Rodrigo possa falar um pouquinho, ele tem um trabalho em tradução também, né? Sim, eu já tive uma boa experiência, não só no curso, no meu caso, foi na UFMG, né? Mas também com prática de tradução. A tradução mesmo, ela se divide em inúmeras áreas, então, inclusive, né, e só o ramo principal é tradução e interpretação. Pensando assim, tradução escrita e interpretação na questão falada. Interpretação seria um tradutor de uma conferência, um tradutor simultâneo, por exemplo. Tem uma conferência acontecendo, não sei, na Dinamarca, e ela está sendo transmitida em inglês. Então, tem que ter um tradutor, não só para quem, principalmente para quem estiver assistindo lá. E tem outras vertentes também que são interessantes. Eu vou citar só uma, que é a questão da localização de jogos, por exemplo, né, né, acredito que muita gente que joga já viu que o jogo foi feito, não sei, em alemão, mas tem versão em inglês, sueco, espanhol, etc. E é uma área bem específica nesse sentido, que você vai traduzir um certo conteúdo para um certo propósito, e pensando no público. O curso que a Ana Luísa se propõe tem um propósito mais amplo, correto? Uhum. Exatamente, quer dizer, a gente não se fixa numa língua específica, né? Mas na utilização das línguas e da linguagem, e não só linguagem verbal, mas as outras linguagens. Luciana e Rodrigo trabalham nessa área tecnológica e, portanto, trabalham com aquilo que também hoje em dia está sendo chamado de humanidades digitais, uma área forte no nosso curso, um eixo no nosso curso, né? Então, a diferença em relação aos cursos de letras tradicionais e ao curso de tradução é muito grande, exatamente porque vai oferecer essa formação, um corpo de conhecimentos especializados em linguagem e linguagens. Essa é a diferença. E o curso tem foco também em português, né? Na língua portuguesa. Isso é bem importante para quem está na minha área. Para quem, né, decidir ir para a PLN, é importante, muito importante saber vários aspectos da língua portuguesa. Aproveitando, Luciana, você mudou para os Estados Unidos por questões pessoais ou profissionais? Ou os dois? Pessoais, profissionais do meu marido né, então por questões pessoais. Eu vim para cá por isso. Só que eu continuei, o que foi bom foi que eu continuei trabalhando, eu consegui continuar trabalhando para várias empresas, já peguei vários, né, trabalhos diferentes aí para várias empresas, trabalho de transcrição, trabalho de anotação de dados, tudo relacionado à PLN. Então, foi bem interessante para mim ter essa possibilidade, sabe, de poder mudar por questões pessoais, mas também não deixar a minha profissão de lado. Mas são empresas americanas que atuam no Brasil, é isso? Sim, sim, a maioria sim. Essas empresas que investem em inteligência artificial hoje em dia são essas empresas maiores, né? São as big techs, né? Famosas big techs, tipo Google, Microsoft, Facebook. Então, a gente acaba prestando serviço para empresas, às vezes, subcontratadas por essas big techs, né? Ou então faz diretamente para essas empresas grandes também. Luciana, e você diria que o conhecimento que você coloca em uso em relação à língua e linguagem é fundamental para você atuar nesses lugares? Sim, sim. É importante saber um pouco de programação, né? Programar, por exemplo, em Python, em Bash, saber um pouco disso, ter uma noção, mas com certeza eu trabalho mais como linguista, né? Então as minhas decisões são linguísticas, então eu tenho que levar em consideração tudo que eu aprendi na minha graduação e também no mestrado. Então, por exemplo, levar em consideração questões
de gênero na linguística, também questões sintáticas, semânticas, de tradução também, porque a gente também trabalha com localização, que foi o que o Rodrigo disse, que é fazer a tradução focada para um público em específico. Então, são vários aspectos em jogo. Também fonologia, fonética, né? Como que as coisas são pronunciadas, entender, saber transcrever como que as palavras são pronunciadas. Então, isso é bem legal. Assim, a gente consegue trabalhar com várias sub-áreas da linguística, várias áreas da linguística no processamento de língua natural. Perfeito. E podemos ver esse curso novo da PUC, ele poderia se chamar também de Linguística Aplicada na graduação a nível de bacharelado? Sim, na verdade, trata-se de linguística aplicada, mas nós também utilizamos conhecimentos ligados à língua portuguesa e à literatura, na medida em que, por exemplo, a gente vai trabalhar com curadoria de textos, né? Como fazer a curadoria de textos literários, há disciplinas específicas para isso também. Então, não é um texto de linguística só, é um texto que leva em conta tanto os conhecimentos que vêm da linguística aplicada, mas também da língua portuguesa, especificamente o português brasileiro, a caracterização, e da tradução também. Então, congrega todas essas áreas. Qual a diferença desta formação de estudos da linguagem com um curso de letras? Olha, um curso de letras é um curso que vai focalizar uma língua, ou duas no máximo, né, português e inglês, e sua literatura, né, visando formar principalmente aquele professor que vai ensinar aquela língua e aquela literatura, né. O curso de estudos da linguagem é bem diferente, ele não focaliza uma língua específica, mas ele focaliza a linguagem como fenômeno humano, em todos esses casos que eu mencionei, e as línguas, de maneira geral, né? E, portanto, não tem uma semelhança com o curso de letras, licenciatura em português ou inglês, ou nem mesmo tradução, já que a tradução vai ocupar-se de interpretação e tradução de uma língua específica. Essa é a diferença. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.